Olá, meus queridos, como estão vocês? Nós estamos aqui para tirar algumas dúvidas sobre Tantra. Com frequência, nós recebemos perguntas e algumas delas bastante pertinentes, as quais nós vamos responder da melhor forma possível, ok? As dúvidas que têm surgido, elas chegam através de diversos canais de comunicação e como nós temos agora o início de uma formação em Tantra, que vai começar no dia 21 de janeiro, nós achamos por bem tirar estas dúvidas para que aquelas pessoas que porventura tenham um interesse, mas ainda não estejam certas de que se este é o seu caminho ou não, possam então ter uma clareza maior a respeito disto tudo. Vamos a elas então. Qual seria a diferença entre o Tantra que você ensina e os outros? Bom, na verdade aí precisaria saber quais outros, porque existem muitos tipos de Tantra e eu vou dar mais ou menos alguma referência a respeito disso tudo. Nós temos uma coisa que hoje em dia é chamada popularmente de Tantra, mas não tem nenhuma ligação com Tantra, que são estes Tantras fortemente atrelados às questões de sexualidade. Inclusive, se você digitar no Google a palavra Tantra e fizer uma pesquisa por imagem, a maior parte das imagens que estão referenciadas como relacionadas ao Tantra são imagens que têm um contingente sexualizado. Então, nós podemos dizer que o trabalho que nós fazemos relacionado com o Tantra não é necessariamente ligado à sexualidade, à sensorialidade, a erotismos, visto que todo o nosso trabalho é voltado para a consciência. Existem diversas escolas de Tantra, diversas escolas, algumas delas tradicionais na Índia. Mesmo na Índia você tem uma diversidade de escolas distintas, então seria uma resposta muito extensa falar sobre tudo isso. Mas não tem alguma coisa a ver com o Osho? Não tem alguma coisa a ver com o Osho. A maior parte dos tantras que são tratados aqui no Ocidente, eles são subcapítulos de ensinamentos do Osho, porque Osho era um iluminado que escreveu de diversos temas. Escrevia sobre sufismo, escrevia sobre budismo, escrevia sobre o Tao, e também escrevia sobre Tantra, escrevia sobre Yoga, mas como todas as abordagens que têm ligação com sexualidade são comercialmente mais palatáveis, associou-se a imagem do Tantra ao Osho e à sexualidade, e a partir da década de 70 é isso que ficou em voga. Mas o meu Tantra, como se fosse meu, mas a linhagem do Tantra a qual eu transmito não tem ligação com o Osho. Muito embora nós utilizamos algumas práticas de meditação ativa do Osho, mas ele não tem uma relação direta com o Osho. E o Tantra tem a ver com espiritualidade? O Tantra não tem a ver com espiritualidade no sentido que a espiritualidade é pregada hoje em dia, porque especialmente visto que a espiritualidade, o nome espiritualidade diz muitas vezes uma relação com coisas de espíritos. Especialmente aqui no Brasil, que existe o espiritismo e as pessoas confundem espiritualidade com espiritismo e aí fazem um caldeirão que colocam todas as sínteses doutrinárias e misturam tudo. Então o Tantra não tem a ver com espiritualidade, porque a espiritualidade é um contexto da nova era. O Tantra é uma ciência de iluminação que foi mais ou menos na Idade Média, ano 1000, a escola de Abhinavagupta, a gente vai ver no ano 1000, mas a gente vai ver mais ou menos lá no início da civilização indiana, na civilização Harapana, certas culturas matriarcais que tinham um proto-Shiva chamado Pashupati, a partir do qual muitos atribuem a origem do Tantra a um tempo dravidiano, ou seja, uma coisa que algumas linhas colocam o Tantra como sendo uma tradição que vem de um tempo drávida, mas o Tantra como escritura tem mais ou menos uns 1000 anos atrás. É mais ou menos do ano 1000, especialmente a linhagem que nós tratamos, que é a linhagem de Abhinavagupta. Então, respondendo a sua pergunta, tem a ver com espiritualidade? Tem, mas não no conceito da espiritualidade como ele é tratado aqui no Ocidente, que é uma espiritualidade um tanto quanto piegas, híbrida, misturada com uma série de outras coisas.
E por que se associa Tantra com sexo? Primariamente se associa Tantra com sexo. Bom, veja bem, a sua pergunta é extensa, mas vamos responder mais claramente. Comercialmente se associa Tantra com sexo simplesmente por uma questão de marketing. Ok. Ponto. Agora, nas tradições antigas, o centro da força humana, que é o centro onde reside Shakti, está na base da coluna, numa região chamada sacro. E nesta região, que é o sacro, nós temos então também os nossos órgãos sexuais. E como o Tantra se utiliza do corpo físico como uma alavanca para a supraconsciência, é natural que esta energia adormecida seja dinamizada e acordada através de práticas que, na visão do ocidental, tem a ver com o sexo. Mas esta é uma visão muito tingida pelo mundo ocidental. Então, dentro do Tantra, nós tratamos o corpo com uma naturalidade, de modo que toda a extensão do corpo é vista como uma coisa única. Infelizmente, nós temos que tratar da quebra dos tabus associadas com o corpo, visto que por trás de um tabu existe uma estrutura de crença e toda crença gera uma contenção de energia e toda contenção de energia impede o fluxo da consciência. E é por esta razão que assuntos ligados à sexualidade são muito tratados de um ponto de vista prático, porque nós temos muitos tabus associados com a sexualidade e com esta região do corpo. E a Kundalini? A Kundalini é um fenômeno de consciência, é a parte do nosso sistema energético onde Shakti está adormecida. Então, Kundalini é um processo de consciência que não tem nada a ver com orgasmos, não tem nada a ver com espasmos corporais. A Kundalini é um despertar de consciência de um ponto de vista fundamentalmente neurológico e tem a ver com o despertar da própria consciência. Então, na medida em que a consciência do indivíduo se desperta, certos canais de energia, chamados nadis, conseguem ser abertos para que Kundalini possa fluir, despertando a consciência na experiência humana e prática. Ou seja, nós podemos dizer que o Tantra é uma ciência na qual nós, como seres humanos, conseguimos chegar à supraconsciência, através da alavanca que é o nosso corpo físico, especialmente pela quebra de tabus. Mas quem vai na sua formação se cura de problemas sexuais? O objetivo da minha formação não é cura de problemas sexuais, mas quem vai na minha formação se cura de muitos problemas sexuais, visto que a maior parte das pessoas tem problemas ligados à sexualidade, ou acha que tem. Se o indivíduo acha que tem, ele passa a ter pelo simples fato de achar que tem. Ponto. Como todos os trabalhos do Tantra envolvem dinâmicas energéticas, quando uma energia é condensada, cristalizada no corpo físico, produz problemas ligados à sexualidade. E como nós tratamos de aberturas de canais, é natural que as pessoas se curem de todas as suas problemáticas sexuais, cuja maioria deles não está no campo somático, está no campo psíquico de sua mente, através de traumas que teve na sua infância, de traumas da adolescência, de memórias negativas que vêm de toda a sua própria linha atávica, genética, hereditária, e muitas vezes as pessoas, um indivíduo tem problemas ligados à sua sexualidade que são do seu campo ancestral e que também são tratados com todas as dinâmicas que nós fornecemos. Essa formação é para quem quer ser terapeuta? A maior parte das pessoas que fazem a nossa formação não desejam ser terapeutas, mas querem conhecer-se profundamente. A grande questão é que é impossível você ser um terapeuta de Tantra sendo simplesmente um teórico. Não dá para aprender Tantra por livros. Você vai aprender de filosofia tântrica, mas o Tantra fundamenta-se na sua experiência direta com a realidade. Ou seja, não se trata de um grupo de apoio, de um grupo de estudos, se trata de um grupo de experiências práticas calcadas em técnicas ancestrais, em linhagens que permitem com que você desenvolva a sua consciência de uma forma profunda. Esta consciência, quando ela é desenvolvida de uma forma profunda, ela não dá ré. Ou seja, aquele tipo de desenvolvimento que um dia você acha que desenvolveu, mas a semana seguinte você está igualzinho, você passou, na verdade, por um pico de trabalho emocional, digamos assim, motivacional. Então, nosso trabalho não é de motivação, é um trabalho de transformação profunda. E uma vez transformado, uma vez expandido a sua consciência, ela não dá ré. Logo, os nossos trabalhos são chamados de trabalhos de propriocepção, onde você vai entrar em contato direto
com as suas percepções mais profundas, especialmente com a quebra de tabus e contato com a sombra, a partir do qual você tem revelações sobre a sua identidade verdadeira. Então, nosso trabalho não é um trabalho de superfície, é um trabalho profundo e é dedicado àquelas pessoas que já se cansaram de técnicas e mais técnicas que estão no domínio da mente. Estas técnicas, que a maior parte das pessoas são escolhidas pela mente. Então jamais uma técnica que você escolhe pela sua mente, através de um campo de conveniência, pode criar uma transformação profunda, porque o grande obstáculo para a transcendência é a sua própria mente. Logo, ela nunca vai escolher alguma coisa que dê checkmate nela mesma. Você falou de mente, mas o Tantra desenvolve a mente? Não, o Tantra não desenvolve a mente. Nós temos uma mente que é o corpo mental, isso é chamado de manas. Então, nós passamos a entender o funcionamento da nossa mente. E isso só é possível quando nós deixamos a mente. Da mesma forma que se para você enxergar a ilha, uma ilha na qual você está dentro de uma ilha. Mas para enxergar a ilha, o que você precisa fazer? Você precisa sair da ilha. Então nós utilizamos de técnicas, de dispositivos. Uma das traduções de Tantra, tecnologia, técnicas, nós utilizamos técnicas para que você saia da sua mente e consiga enxergar a arapuca existencial, o labirinto de Minotauro que mantém você preso à sua cadeia de Sansara, a roda de Sansara, que é o ciclo de nascimentos e mortes, no qual estão enredados e emaranhados toda a sua problemática. Para que isso aconteça, você precisa aprender a sair da mente através de meditações que são fornecidas na nossa formação. E qual a diferença do Tantra e de outras linhagens espirituais? A diferença fundamental das linhagens tântricas e de outras linhagens que se dizem espirituais é que o Tantra se utiliza do corpo físico como alavanca para os nossos processos. Via de regra, estas linhagens espirituais, outras espirituais, elas são linhagens somente mentalistas. O indivíduo está imaginando coisas e de sua imaginação ele forma um mundo paralelo dentro de um campo esquizoide e este campo esquizoide ele substitui pela sua realidade atual. O Tantra é fundamentalmente realista, utiliza o substrato físico orgânico como base para o seu alicerce de transcendência. Então a diferença é, no Tantra você vai utilizar o seu corpo físico, não só o seu corpo físico somático, mas também aquilo que ele consegue experimentar através dos 5 sentidos físicos, através de vocalizações de mantras também, mas não são mantras de musiquinhas de mantras, são mantras bija, que estão relacionados aos nossos nadis, que abrem os nossos chakras. Então o processo é um pouco diferente pelo uso que se faz do corpo físico, da nossa consciência somática, da nossa estrutura corporal, muscular, articular e dos nossos 5 sentidos associados com o nosso corpo físico. Agora, uma dúvida com relação à aparência de uma pessoa que seria um mestre tântrico. Nós tem isso? É porque geralmente você imagina que uma pessoa ligada a esse tipo de trabalho se vista com aquelas roupinhas meio indianas, esteja carregando um japa, e você está vestido dessa forma. O que isso significa? Isso significa que eu sou eu gosto de me vestir assim, vou me vestir desse jeito. Ok, Na verdade é o seguinte, o hábito não faz o monge. Ah, tá. E é uma questão um pouco infantil, a orientação que as pessoas dão através de estereótipos. Então, muitas vezes, o indivíduo que tem só a forma, ele não tem o conteúdo. Mas aquelas pessoas que já despertaram um pouquinho a sua visão transcendental e uma percepção mais profunda, vão perceber que a realidade se estende além da forma. Então não importa se o indivíduo veste terno, se ele veste um punjab indiano, se ele tem um turbante árabe, se ele não veste roupa nenhuma, não importa a sua profissão, não importa nada. Toda a questão é energético, interior, intrínseco, e todo o nosso trabalho é voltado para que o indivíduo se apodere de sua força e seja ele mesmo. E eu gosto de me vestir assim, e isso não interfere em nada com aquilo que vibra no meu interior. Muito pelo contrário, eu me visto de acordo com aquilo que vibra dentro de mim, logo eu assumi a minha verdade, que é essa. E cada um assume a sua verdade de acordo com a sua descoberta. E nessa formação, então, a pessoa tem condição de descobrir a sua verdade? Seria mais ou menos isso? Claro, exatamente. Chegou no ponto certo, é só para isso. Não é? Porque uma vez que o indivíduo descobriu a sua verdade, ele está reencaixado no seu trilho existencial. Ele descobriu o seu Dharma. Dentro do seu Dharma,
ele se encaixa em sua potência interior, e isto é o que nós chamamos de o princípio da iluminação. O princípio da iluminação não é você seguir nenhuma doutrina, não é você seguir nenhum dharma externo, não é você seguir nenhum ensinamento externo, mas é você ter acesso à sua verdade profunda, que não é mental, que não é racional. Ele é um ponto de força dentro de você, e através do contato com esse ponto de força, você tem acesso a você mesmo. Mas, na maior parte das vezes, hoje em dia, as pessoas não são elas mesmas. Elas vivem estereótipos adaptados às condições necessárias para elas serem aceitas em uma clã. Quando o indivíduo se apodera de sua potência interna, não interessa mais para ela nenhuma aceitação externa, visto que o contato maior ela já fez, que é ela consigo mesma. Então, todos os trabalhos iniciais dos nossos processos tântricos é a identificação de qual é a nossa verdade interior. Isso não é uma questão mental, não é uma questão filosófica, mas é uma questão fundamentalmente energética, é silenciosa, é você com você mesmo. Ou seja, os nossos trabalhos são orientados de modo a que você encontre o ponto da sua realidade, o ponto da sua existência, onde você perdeu a mão, onde você se desviou do seu caminho original. E geralmente esse desvio do caminho original é o ponto onde faltou o amor próprio de uma forma profunda e espiritual, e você ficou dependente do amor e da energia das outras pessoas, e o nosso caminho é derivado, é desviado para termos associações exteriores, horizontais, pegando energia das pessoas que não têm nem para elas mesmas, e nós desviamos do princípio original e transcendental, que é a nossa consciência e conexão com o divino. Ou seja, todo o nosso trabalho de Tantra é de mostrar isto novamente. Só que você pode me perguntar, mas os outros caminhos não fazem a mesma coisa? Sim, só que o nosso faz mais rápido. O Tantra é uma via escarpada, por isso que é chamado de caminho direto. É como se você quisesse subir uma montanha, escalando a montanha, sem esperar o horário do próximo teleférico, que levaria você de uma forma automatizada até lá em cima, sem que você sentisse todos os detalhes escarpados das rochas que ligam o chão com o céu. Então, o Tantra é um caminho que acessa muito mais diretamente, muito mais claramente, porque ele vai trabalhar com a sua realidade substancial, que é o seu corpo físico. Então, dessa maneira, esta é a diferença que tem entre o Tantra e as outras linhagens que nós chamamos de espirituais. Estas são perguntas que surgiram com o decorrer do tempo, e se surgirem perguntas adicionais, você pode escrever aqui embaixo nos comentários e nós vamos responder com todo o prazer. Este mês, no mês de janeiro, nós temos uma turma de Tantra começando no dia 21, então eu lhe digo, se você acha que é o seu momento, se inscreva, e se você acha que não é ainda o seu momento, se inscreva da mesma forma, porque a mente, em suas desculpas, vai empurrar com a barriga você ad infinito para que você não tome contato profundo com a sua realidade e o seu poder interno. Porque no dia que isso acontecer, você se conecta com o divino e não fica mais à deriva das necessidades e dos engodos da mente. E é por essa razão que a mente nos boicota o tempo todo. Ou seja, fiquem atentos, o momento é agora. E para quem tiver dúvidas, escrevam aí embaixo. Para quem gosta do nosso canal, se subscreva, dê um thumbs up neste vídeo, caso você o apreciou, e para quem estiver no nosso grupo de Tantra, você será muito bem recebido nesta jornada profunda de reconhecimento e encontro profundo com a sua essência original. Este é o convite e até o próximo vídeo.